A paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais um domingo para aprender a palavra do Senhor. E hoje a nossa professora Márcia Cristina estará ministrando essa lição, o 6º artigo da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. E é da criação do homem. Nós estamos felizes porque Deus é bom, porque Ele está conosco e teremos no próximo domingo, a partir de domingo que vem, um novo formato da Escola Dominical à Distância, da Escola de Desenvolvimento da Vida. Não perca, hein? Contamos com você nos assistindo e participando e adorando ao Senhor, edificando a sua vida e crescendo em conhecimento. Um bom estudo. Olá, bom dia. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Bom dia, Igreja Evangélica Congregacional de Vicente de Carvalho. Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Márcia Cristina e gostaria de primeiro agradecer a Deus e à EDV por essa convocação e por poder fazer parte dessa equipe. Obrigada. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigada pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua presença, por essa oportunidade que temos de nessa manhã estarmos juntos, em comunhão, mesmo que remotamente, mas juntos, unidos pelo Teu amor, pela Tua bondade e Tua misericórdia. Queremos agradecer pela vida de todos que estão ao alcance da nossa voz e agradecer pelas vidas, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor vá de encontro às pessoas que estão nesse momento tão difícil que nós estamos passando, esse momento de pandemia, Pai. O Senhor esteja com cada família, Senhor, com cada irmão, cada amigo que tem sofrido com perdas, Senhor, com familiares internados, que o Senhor esteja cuidando, Senhor, curando, libertando, Senhor, dando o conforto, o consolo. Pai, sabemos que o Senhor está no controle de tudo e que estamos, Senhor, debaixo da tua orientação e da tua vontade. Nós te louvamos, agradecidos, se conosco, fale, Senhor, através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ver o 6º artigo da criação do homem. Esse artigo faz parte dos 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. Diz assim o artigo: Deus, tendo preparado este mundo para a habitação do gênero humano, criou o homem, constituindo-o de uma alma que é espírito e de um corpo composto de matérias terrestres. O primeiro homem foi feito à semelhança de Deus, puro, inteligente e nobre, com memória, afeição e vontade livre, sujeito àquele que o criou, mas com domínio sobre todas as outras criaturas deste mundo. Vamos ver então, dentro desse artigo, algumas importantes lições. Eu dividi em partes, o artigo, e em cada parte eu tirei essas lições. E a primeira delas diz assim: Deus preparou o mundo para a habitação do gênero humano. Vamos abrir as nossas Bíblias para ler esse texto de Gênesis 1, 2, de 2 a 25. Vamos juntos, então, fazer a leitura. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia.
E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies. E todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Nós observamos nesses versículos, que eles relatam os primeiros dias da criação. Deus fez surgir tantas coisas inanimadas, como os animais também e os vegetais. Vendo esses versículos, nos dá a impressão, e o autor da lição nos chama atenção para isso, que parece que Deus está preparando o cenário para a sua grande e especial criação. A gente observa que Deus cria condições climáticas, ambiente sustentável, situações próprias para a permanência na Terra. A gente percebe que tudo foi bem planejado por Ele, cada detalhe, essas condições climáticas, esse ambiente sustentável. A gente pode até observar nos versos 11, que diz assim: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. O 12 também diz: a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie.
O 11 fala, né, com relação a condições climáticas, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Eu imagino, né, se fosse nos dias de hoje, Deus falaria assim: gostei, ficou bom. O que eu criei ficou muito bom. Depois que ele cria tudo isso, prepara a terra, nós vamos para a segunda lição. Criou o homem. Essa é a grande e especial criação de Deus. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Está lá em Gênesis 2:7. O homem é o resultado de um ato criativo e especial de Deus. Nós vimos que Deus criou esse homem do barro, né, de matéria terrestre, e também de alma e espírito. Efésios 2, né, a gente lembra desse versículo, que ele começa dizendo assim: nós somos feitura de Deus, somos obra de arte, moldados pela mão do Senhor. E também, né, Gênesis nos conta, né, como acabamos de ler, ele foi formado do pó da terra, do barro, e soprou nas narinas o fôlego da vida. Fôlego é espírito. O homem se torna alma vivente. Quando eu estava estudando, e coincidentemente eu me deparei com uma pregação, né, e me lembrei agora dessa pregação desse pastor, de um pastor, falando com respeito à respiração. Ele nos levou a refletir, né, como a respiração, como Deus soprou nas narinas o fôlego da vida. Esse ato de respirar é algo divino, é algo sagrado. A função respiratória é algo divino e sagrado. Devemos considerar isso como sagrado, né? Principalmente nos dias de hoje, né, onde estamos vendo aí essa pandemia, né? Tanto sofrimento, pessoas internadas, pessoas perdendo suas vidas, né? Nos faz pensar nesse atual momento, onde a doença do coronavírus, cujo significado diz que é a síndrome respiratória aguda grave, e essa doença ela afeta os pulmões, dificultando a respiração. Respiração essa que é dada por Deus, né? E aí nos faz pensar nas pessoas que estão com essas doenças, outros que têm outras enfermidades, outras comorbidades, mas que afetam a função respiratória, né, como a bronquite, asma, né, pessoas que não tiveram, né, e outras que tiveram, mas nem sabiam que tiveram, os assintomáticos, e isso é muito preocupante, né, por conta da transmissão. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós devemos que valorizar a cada dia essa dádiva, que é respirar, esse fôlego da vida. A terceira lição vai nos dizer assim: o primeiro homem foi feito à semelhança de Deus, puro, inteligente e nobre, com memória, afeições e vontade livre. Gênesis 1:26, a primeira parte 27, diz assim:
Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A vida do homem, a sua personalidade, é um dom direto de Deus, né? Foi o sopro divino que o constituiu alma vivente, nós vimos anteriormente. Por causa, e por essa causa, né, ele é capaz de manter, o homem é capaz de manter uma relação com Deus, de conscientemente estar ligado a Ele, né? Foram muitas qualidades que foram dadas ao homem por Deus, né, que são a memória, feições, inteligência, consciência, nobreza, vontade própria. Enquanto o homem manteve essa comunhão com Deus, né, essas faculdades, né, memória, afeições, inteligência, consciência, nobreza e vontade própria, orientava-se para Deus, né? Porém, o seu afastamento de Deus pelo pecado corrompeu o uso desses dons. Como diz lá vamos entender, lendo Romanos 1, 28 a 32. Vamos ler. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Romanos 1, 28 a 32. A quarta lição vai nos dizer assim. Vamos até lá. Sujeito àquele que o criou, mas com domínio sobre todas as outras criaturas deste mundo. Nós vamos ver alguns versículos referente a essa lição, a essa quarta lição. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Salmo 139, 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Para onde me ausentarei do seu espírito? Né? O grande fato é que o homem não pode escapar de Deus. Quer longe, quer perto, Deus é aquele que tem, é aquele com quem todos nós devemos tratar. Ou seja, Deus nos observa atentamente. Né? Provérbios diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons. Ele observa tudo. Ele sabe, né, quando o que fazemos. Ele sonda os nossos corações. Ele nos conhece. Ele sabe quando nós levantamos, quando nos assentamos. O pensamento ainda não veio à nossa mente, como diz o próprio Salmo 139, e ele já nos conhece. Ele conhece aquilo que nós já vamos falar, nós vamos pensar. O Senhor sabe, Ele é onisciente, né? Enquanto se pode achar, devemos buscar ao Senhor enquanto é tempo, né? Enquanto é tempo de encontrar o Senhor, vamos buscá-lo, vamos nos esforçar para isso. Isaías 55, nós lemos Isaías 55, 6.
Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Nos sujeitemos a Ele que nos criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai os peixes, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Isso nós lemos, né, como vocês estão vendo aí, Gênesis 1, 28. E Gênesis 2,15 também vai dizer: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. A quarta lição também diz que o homem foi sujeito àquele que o criou, mas com domínio sobre todas as outras criaturas deste mundo. E é isso que nós queremos comentar com relação a esses dois versículos que nós acabamos de ler. Deus deu ao homem o privilégio de dominar a terra, né, como está aqui em Gênesis 2,15. Deus tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o guardar, para o cultivar e o guardar. Né? Deus deu esse privilégio de cuidar da terra, de cuidar do jardim do Éden. Né? E tendo criado a terra, ele concedeu essa ordem, né, de guardar e cuidar do jardim. E o homem tinha condições de exercer esse domínio por conta da sua inteligência, da sua superioridade às demais coisas criadas por Deus. Porém, por conta do pecado, né, o trabalho que muitas das vezes nós podemos, né, algumas pessoas podem considerar que o trabalho foi um castigo de Deus para o homem, porém Deus não castiga ninguém, Ele permite, né? Nós vimos aqui algumas condições que por conta do pecado Deus deu ao homem. Diz assim Gênesis 3, de 16 a 19. A mulher, ele declarou: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então a gente acabou de ver que a mulher, Deus concedeu as dores, né, o sofrimento da gravidez. E ao homem, né, ele diz: em fadigas você obterás o sustento, né, da terra obterás o sustento. Mas o que acontece? Deus, ele não tira o privilégio de dominar a terra, que Deus preparou para ele. Deus não tira do homem esse privilégio, apesar de ter concedido essas situações, né, por conta do pecado. Mas ele não tira esse privilégio. O que aconteceu? Que houve um endurecimento das condições de sobrevivência sobre ela. Ou seja, as descobertas, as grandes descobertas, invenções, as novas tecnologias, né, o lançamento de satélites, a ida do homem à Lua, né, e hoje em outras partes do planeta, né, nós vemos que, dentre outros avanços, tudo está dentro da possibilidade com que o Criador, com que Deus dotou o homem. Ele teve, né, e tem até hoje que batalhar por suas conquistas
e descobertas, né? O que aconteceu, infelizmente, né, que a gente vê na história do homem, na história de Adão e Eva, é que essa tragédia foi que o homem caiu da sua pureza e se afastou pelo pecado da comunhão de Deus e sua imediata assistência. Por isso ele passou, né, ele passa a usar a sua inteligência humana para criar o mal, né, servir para a vaidade e orgulho egoísta e insensato, né? Ele se dá a si mesmo glória, né, e não ao Criador. Ele esquece o Criador. Como diz lá em Romanos 1, 22 a 23, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus corruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então a gente viu, né, que Deus, ele preparou, né, nós chegamos a ver nesse 6º artigo que Deus criou a terra para o homem. Esse homem era material feito de matéria terrestre, ou seja, do barro. Ele se tornou alma vivente, né? Ele foi semelhante a Deus, sujeito a Deus, com domínio sobre todas as outras criaturas deste mundo. Então, Deus preparou a terra para o homem. Deu-se condições desse homem habitar na terra, né? E Deus deu condições desse homem tratar da terra para a glória de Deus, né? Ao invés de como ele se deixou ser corruptível, mas Cristo veio transformar isso tudo. Cristo veio mudar essa condição do homem, né? O castigo, de fato, que nos traz a paz, estava sobre Cristo Jesus. E sobre suas pisaduras nós fomos curados, nós fomos sarados, nós fomos perdoados. Irmãos, desejo que essa lição tenha alcançado o coração de todos, assim como alcançou o meu. E essa lição, ela foi extraída de uma revista, dessa revista, que Vanise me emprestou, essa revista da Escola Dominical de 1986, e de autoria do pastor Vanderly. Todas as lições dessa revista, tanto do primeiro quanto do segundo semestre, elas foram voltadas para o estudo dos 28 artigos. Em 1986, e hoje a nossa igreja retorna, né, para nós revermos, para quem já viu, lembrar, e para quem nunca tinha ouvido falar dos 28 artigos. Então é uma boa oportunidade da gente aprender e guardar no nosso coração aí esses ensinamentos. Como eu disse, foi um tempo abençoador e espero que tenha sido para vocês. Espero que vocês fiquem com Deus, não é? E que Ele nos abençoe. E que nós possamos reconhecer, como diz esse cântico, este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vive em mim. Amém.